Inclusive, São coisas leves. descobre depois, mas é uma cardiopatia. É uma cardiopatia congênita, nasceu com ela. Doutora, por telefone, participa com a gente a Michele Galati, que é lá de Londrina, que ela descobriu aos 18 anos que tinha cardiopatia. Bom dia, Michele. Alô? Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá, estamos aqui com a doutora, um prazer receber a sua participação aqui. Você que descobriu aos 18 que tinha cardiopatia, fez acompanhamento médico porque você tinha sopro e durante esses exames de rotina é que descobriu? Isso, exatamente. Foi no exame de rotina que foi detectado através do eco cardíaco, né? Que eu tinha o problema, eu tenho uma persistência no canal arterial. E isso de alguma forma, Michele, alterava a sua vida? De alguma forma isso gerava para você alguma dificuldade? Não sei se ao respirar, doutor, é possível. A pergunta, na verdade, é para a Michele, porque você vivencia isso, né? Não, eu não tenho sintomas algum. A repercussão é muito pequena e realmente foi um acontecimento muito incomum de ter sido descoberto esse problema. A gente não tinha ideia, minha família não tinha ideia que eu teria possibilidade de ter um problema congênito. Agora, se não descobrir isso, doutora, qual seria o risco? Nós vamos voltar a falar com a Michele, mas qual seria o risco se ela não descobrisse o que foi descoberto? Isso poderia, no futuro, ter alguma crise, alguma coisa? Poderia e pode. Nada contra, viu, Michele? O que acontece? Mesmo as cardiopatias de shunt, que a gente fala, que é PCA, que é o canal arterial, CIA, que vocês devem ter ouvido muito adulto, falar assim, descobri que eu tenho CIA. CIV, essas pequenas não causam nenhuma repercussão do ponto de vista clínico de não consigo respirar, tenho insuficiência cardíaca ou fico roxo, tá? Mas sabe-se que quem tem esse tipo de cardiopatia tem um risco maior de endocardite. O que é endocardite? Qualquer procedimento cirúrgico, qualquer procedimento dentário, inclusive parto. Se você não faz a prevenção adequada com antibiótico, você pode ter endocardite, ou seja, ela em si não causa, mas a bactéria, não sei se vocês lembram quando eu falei de rinite, sinusite, bactéria gosta de coisa turbulenta, bactéria gosta de festa, e festa molhada. Assim é na cardiopatia. Se você tem um PCA, você tem um fluxo que passa por aquele canal que é um pouco mais turbulento, que é um pouco mais agitado, e a bactéria gosta daquilo. Então, assim, a repercussão que pode dar, você tem um risco maior de endocardite. Isso você vai ter, entre aspas, pro resto da vida. E dependendo do tamanho desse fluxo que passa de um lado para o outro, você... É o que eu falo, por acaso foi minha tese de mestrado e a minha tese de doutorado é canal arterial. Então você rouba fluxo de um lado e está levando fluxo para outro lado. Se isso for pequeno, em longos anos, não causa muita coisa imediata, mas esse fluxo aumentado o tempo todo para o lado de lá, ao longo dos anos, pode dar o que a gente fala de uma hipertensão de um dos lados, que no caso seria hipertensão pulmonar. E aí na vida adulta tardia ou na terceira idade, você pode ter repercussões mais graves. Então é muito importante que a Michele fique sempre atenta a isso. Sempre Observe atenta sempre e faça controle médico, com o faça controle com o cardiologista e tal. Agora, Michele, a Michele inclusive está ligando aqui para a gente também para poder ajudar a conscientizar as mães sobre as possibilidades, essa que você até comentou agora, de diagnosticar a questão o quanto antes. Porque a Michele teve a Heloísa, né, que faleceu, infelizmente, aos 2 anos, não é isso, Michele? Faz 1 ano que a Heloísa faleceu, ela faleceu aos 3 meses de idade, e ela tinha síndrome de Down, e nós diagnosticamos com 32 semanas de gestação pelo ecocardiofetal que ela tinha um defeito no septo total. Então ela foi à cirurgia e não resistiu por complicações de cirurgia. Realmente essa questão de descobrir foi uma insistência, tanto do ginecologista quanto minha, de priorizar um exame que na época o convênio não cobria. Então a gente teve que discutir um pouquinho com o convênio sobre essa questão da indicação, por eu ser cardiopata, né, de realizar aí o ecocardiofetal e consequentemente acabamos descobrindo que a Heloísa tinha um problema cardíaco. Agora, até para eu esclarecer aqui alguma coisa, tem
opção genética também isso, doutora? Porque pelo que está percebendo ela tinha, a criança também carrega isso, a genética influencia nisso? Não, a genética com certeza. E uma das outras indicações cruciais é mãe com problema cardíaco, o feto obrigatoriamente tem que fazer. No caso da Michele, não necessariamente. O defeito do septo atrioventricular forma total, ele é... Como é que é isso? O defeito do septo total. Tá. Ainda não entendi. Melhor para entender. É quando o coração, eu costumo desenhar para meus pacientes, o coração ele é assim. Então você tem um septo que divide do lado direito e do lado esquerdo. Sim. E tem duas válvulas que dividem a parte superior da parte inferior. O defeito do septo atrioventricular total é quando falta essa cruz. Então, as 4 câmaras se comunicam. Por isso que a gente fala um defeito total do septo. Não é só dos átrios, nem só dos ventrículos. É tudo. Sim. É como se tivesse um buraco. Você falta aquela crux cordis que a gente fala. Literalmente, falta a cruz cardíaca. Que é muito característica da síndrome de Down. Inclusive, serve de triagem antes da amniocentese. Quando, às vezes, muito paciente chega até mim, fetal. Você vê o defeito do septo ventricular forma total, aí você liga para o obstetra, faz aí que deve ter trissomia do 21. Até uma... Em vez de você fazer a amniocentese, que é um procedimento invasivo, primeiro você faz o eco. Detectou, vamos fazer a amniocentese, porque é maior probabilidade que sim. Então, no caso específico da Michele, essa cardiopatia tem mais a ver com a síndrome do que necessariamente a hereditariedade. Sim. Tá? Mas pode ser hereditário, então é importante que a conscientização... Michele, a gente quer agradecer você por ter ligado, na verdade, porque a doutora disse, você ligou para poder reforçar que é importante que se há alguma suspeita, a doutora até que colocou uns pontos, eu vou pedir para ela poder repetir, é importante que a mãe procure o exame, que procure saber se essa criança realmente tem ou não algum tipo de cardiopatia. Obrigado. Eu agradeço e eu gostaria de reforçar bastante essa questão do diagnóstico precoce, que infelizmente pelo Sistema Único de Saúde nós não temos um ampliamento nesse diagnóstico, né, que seria uma das batalhas nossas aí em relação a isso, de priorizar esse tipo de atendimento para todos, né, além do melhor tratamento para essas crianças que vêm se desenvolvendo com cardiopatia. Inclusive, Michele, a doutora vai tocar nesse assunto também sobre o que ela disse desse diagnóstico precoce que poderia acontecer. E a gente quer reforçar esse agradecimento porque você passou por uma situação dura aí há pouco mais de um ano e então você se propôs a, claro, ajudar toda a comunidade brasileira nesse sentido e que o Espírito Santo de Deus possa consolar o seu coração e que tudo do bom e do melhor da parte de Deus, que a misericórdia dele recaia sobre a sua vida e você pode contar com a gente desse programa, viu, Michele? Agradeço, parabenizo muito vocês pela essa iniciativa, já que alguns outros serviços não dão a devida atenção e podem explicar como a doutora explicou. É isso aí. Michele, conta com a gente mesmo. Eu sei que é uma matéria, inclusive, que eu desconhecia, sinceramente, doutor, eu desconhecia completamente. Quem que me atentou para isso foi, inclusive, minha esposa, Luciana, que falou, olha, doutor, a gente precisa trazer esse tema para o programa, porque realmente é um tema importantíssimo e que hoje eu percebo quanto isso atinge tantas pessoas. A gente vê até a Michele que ficou emocionada, inclusive, por causa disso tudo que acontece. Doutora, então a gente tem que brigar cada dia mais para que a saúde, de alguma maneira, faça valer esses exames precoces. Vamos só agradecer então a Michele. Michele, Deus te abençoe, viu, querida? Obrigado por ter participado. Até a próxima. Na verdade, o que acontece? É difícil pelo SUS, não preciso nem te falar a respeito da especialidade, porque poucas pessoas fazem. Só para vocês terem uma ideia, atualmente em Minas Gerais, pelo SUS, só tem 2 pessoas que fazem, eu e a minha grande tutora, a professora Cleonice. Sim. Em Minas Gerais inteiro. E nisso vem pacientes do Espírito Santo e do Norte também, pelo SUS. E na rede privada também é pouco. Na rede privada aí a gente tem aquela dificuldade. Primeiro, o convênio não libera. E segundo, é um exame mais caro ainda do que o eco normal. Isso, essa dificuldade do convênio, inclusive, liberar. Essa dificuldade, o que acontece? Infelizmente, o convênio libera alguns exames básicos da triagem fetal, que seria o ultrassom normal, ultrassom obstétrico, translucência, morfológico. O fetal, por ser um exame mais caro, muitas vezes fala assim, não cobre. Eu acho, não cobre, e você tem que justificar. Mas por que você está pedindo fetal? Teve uma mãe que eu falei assim, porque ela tem 36 anos. 36 anos, e inacreditavelmente o auditor do convênio me respondeu, 36 anos é normal. Eu falei assim, estuda mais um pouquinho, depois a gente conversa. Meu Deus. Meu Deus. E a mãe acabou que ela falou assim, não, vou fazer. Falta de conhecimento. E pagou particular.
Eu vou te falar. Tinha alteração. Doutora, e tinha alteração. Eu trabalhei numa empresa de saúde muito grande. Inclusive, a minha tarefa era análise de senhas para liberação de exames. E eu sei que existe um corpo médico, que não é um corpo médico tão experiente como a senhora, não experiente de idade, mas experiente de profissão mesmo, tão experiente, que são jovens que simplesmente falam, não, esse exame agora não precisa desse exame não, porque está muito cedo, não está liberado. Então, realmente, é dessa forma dessa forma. Para você ver que, às vezes, é uma falta de informação, né, que a gente tem. Eu mesmo não sabia, como o Maurício falou, ele também não, tantos dados a respeito disso. Agora, para quem, assim como nós, precisa de mais informações, teria algum contato, algum site, alguma coisa do governo ou mesmo particular, privado, que para você indicar para a gente? O site do Ministério da Saúde tem as indicações do ecocardiograma fetal. O site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é www.sbp.com.br, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem as indicações do eco fetal e as indicações pós-natais básicas, que todas as mães prestarem atenção em neném, que nasceu, tem alguma carinha de alguma síndrome, é difícil a gente falar isso, porque eu mexo com isso na maternidade. Você fala assim, olha, seu neném tem a síndrome, a primeira coisa é negar, né? É a fase da negação. Se então, teve uma desconfiança... Se teve uma desconfiança, mesmo as pessoas que estão próximas falam, vamos fazer? Faz. Entendeu? Vamos fazer? É difícil. Melhor ir pelo excesso do que pelo pouco. A gente primeiro tem a negação. Então, primeiro tem alguma carinha diferente, que a mãe não perceba, quem está próximo, dá uma dica, cutuca o pai, cutuca a avó para fazer. Sim. Se tem cansaço ao mamar, você percebe que seu filho nasceu, depois aí de uns 2, 3 dias está cansadinho para mamar, não espera a consulta com o pediatra que pode demorar. Ou então você vai no pediatra, está cansadinho, e o pediatra, não, é normal, mas você bate para fazer, mas ele está cansando. Ele está cansando. Se você nota que o neném, ao chorar, pode ficar roxo, são as principais coisas. Esses são os principais. São os principais. Mas ali já está no. A gente, antes de encerrar, eu queria até reforçar ali o www.sbp.com.br para você ter mais informações e agradecer, doutora, pela participação. Sempre que a doutora Carolina vem aqui, ela explica tão bem. Ela explica tão bem que a gente que é leigo sempre entende. Agora, até queria citar também um blog que eu acho muito interessante, talvez você conheça, que chama Pequenos Corações, que também é sem fins lucrativos e auxilia essas mães que estão passando por isso, ou já passaram, ou às vezes até tem a cardiopatia congênita. Então, fica aí, pequenoscorações.com para você se informar mais. E a gente quer realmente agradecer, né? O Felipe já agradeceu. Foi muito válido aqui. Eu fiquei impressionado quando ela disse que todo mundo tem uma cruz no meio do coração. Não é? Crux Cordis. Lindíssimo. Até a próxima, então, doutora. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Adoro participar, adoro vocês. Volte sempre. Obrigada. Vou só mandar um beijo para as minhas mães do Padecendo, que eu sempre mando, no Paraíso. Claro. Para os meus filhotes, Pepe e Crisão. E para o meu sobrinho, Bentão. Você mandou, eu vou te mandando um beijo, Bentão. Beijo, viu, Bentão? Beijos e abraços mandados.